Bem-vindos a mais um Guerreiro CV. Eu sou Fábio Ribeiro e hoje vou fazer um overview sobre essa edição especialíssima que é Dreadstar Collection, né? Tô fazendo esse vídeo com esse volumão porque foi uma grata surpresa quem comprou na Amazon recentemente. Estamos gravando o vídeo agora em setembro de 2020, mas essa edição já estava disponível desde o ano passado, em 2019. Só que ela tem uma história interessante. Ela custa $299, o que daria mais de R$1.000. E por diversas vezes a Amazon ofertou essa edição ao preço em média de R$200. Então ela vai, fica um pouco estoque e vende. E quem comprou, comprou. Quem não comprou, tem que aguardar novamente essa edição. Ninguém sabe explicar o porquê, né? Esse preço assim tão barato, praticamente quase o custo em dólar, quase o mesmo preço em real, até mais barato. Então, dólar 1 por 1. Então vamos lá. Por que essa edição ela já é especial por conta dessa possibilidade de preço? E segundo, porque ela compila todo o material do seu criador original, Jim Starlin. Para quem não sabe, Jim Starlin é o criador aí do Dreadstar e também das histórias cósmicas da Marvel, incluindo aí o Thanos, né, o vilão aí dos Vingadores. Além dessas histórias clássicas cósmicas, ele também teve uma passagem pela DC Comics, escreveu histórias do Batman, inclusive ele é o escritor da morte do Robin, né, o Jason Todd. Então é um escritor para lá de clássico, né, reconhecido, e não é sempre que o material autoral dele é publicado assim na íntegra e num preço tão bom. Mas vamos contextualizar um pouco. Dreadstar, né, um personagem com esse visual bacana aqui, vou tremer um pouquinho aqui, de ficção científica, com uma espada de luz, nos remete aí ao Luke Skywalker, só que com a idade o visual do Chuck Norris aí. E não se engane, né? O Jim Starlin manja muito de sagas cósmicas e ele coloca uma pegada filosófica de bem contra o mal, Deus versus demônio, política, religião, e Dreadstar aí com seus amigos, esse grupo de apoio aqui, o Darklock, o Ed, esqueci o nome dessa moça, o alívio cômico da história aqui também, esqueci o nome dos dois personagens, preciso reler. E por que eu não relei esse material há muito tempo? Porque eu li o que saiu no Brasil e esse material, o completo, nunca foi publicado no Brasil, né? As histórias do Jim Starlin, o volume 1 do Dreadstar, são 64 edições, mais uns 3, 4 especiais, né? Umas graphic novels que são o prequel da história principal. E no Brasil publicou só o comecinho, as 12 primeiras edições, se eu não me engano. E o Jim Starlin mesmo vai até a edição 40, se eu não me engano. Vai até 64, mas o Jim Starlin mesmo está no roteiro até a edição 40. Então nunca foi publicado na íntegra. E detalhe, né? Ele começou pelo selo da pela Epic, que é um selo de material autoral da Marvel Comics, né, lá nos anos 80. E quando o selo cancelou, o Jim Starlin carregou seus personagens para First Comics, que era uma editora que abrigava grandes nomes no final da década de 80, e continuou publicando até a metade dos anos 90, até acho que 94, o seu material. E a numeração continuou, né? No Brasil, nós tivemos o primeiro contato com o Dreadstar na revista Epic Marvel, né? Que era uma revista própria aí da Abril, e que publicava o material vindo do selo Epic Comics da Marvel. Então tivemos aí o Dreadstar, Irmandade de Aço, mas o Dreadstar era o carro-chefe. Durou pouco, né? 6 edições. Teve a continuidade depois pela editora Globo, que lançou o título próprio do Dreadstar, né? Também em formatinho. Ele foi publicado até a edição 10. Continuando onde parou a da Abril, né? E são 6 mais 10, 16 edições, né? De 40 da que ele escreveu. Além disso, né? Temos a edição de origem, né?
Na verdade são 3 graphic novels. Na verdade é um anual que é o preço, a Odisseia da Metamorfose e a Origem, né? Então aqui tem a Origem e o preço, né, que é o anual, publicado também finalzinho dos anos 80. Essa aqui é até um pouco mais fácil de achar, essa aqui já é mais difícil, né? Então isso é o que tivemos publicado durante lá nos anos 80. Posteriormente, a Mythos republicou esse material, ó, aqui compilando todas as 3 graphic novels, né? Como eu falo, eu considero o anual uma graphic novel porque é uma arte pintada, né? Então a Mythos publicou esse material prequel, né, de arte pintada, tanto nas graphic novel, quanto no anual, quanto numa edição especial da Epic Illustrated, né, que era uma revista magazine no formato Conan que publicava histórias de autores conhecidos. Então a casa do Dreadstar aí não foi fácil se fixar num lugar só. E a Mythos também publicou o encadernado com a de série mensal, né? Como eu falei, 64 edições, ela publicou as 12 primeiras. E isso é tudo que nós temos publicado. Na verdade, 16 edições mensais e 2 graphic novels aqui no Brasil. Desculpa, as 3 graphic novels, porque essa aqui compila tudo. Detalhe, né? Essa edição da Mythos, né? Tanto em tamanho quanto em qualidade gráfica, não deixa nada a dever nesse material desse Omnibus. Foi publicado por uma editora chamada Ominous Press, né? Até então desconhecida para mim, não é Dynamite, não é IDW, que costuma compilar esse material clássico. E, né, talvez por ser uma editora desconhecida, que talvez tenha justificativa aí de eles terem vendido para a Amazon, porque talvez tenha encalhado ou por problema de distribuição, ou por falta de apelo, mas é para fã de longa data, né? Então todo mundo aí que é do meio colecionador abraçou esse Omnibus. Então aqui vamos pegar os detalhes, né? Aqui o resuminho de quem que é o Jim Starlin, né? Quem que é o personagem. Lembrando, né, que ele é o responsável pela Desafio Infinito, Capitão Marvel, a morte do Capitão Marvel, Batman, Warlock, criador do Thanos, Drax, Gamora, os personagens aí do Guardiões da Galáxia. Aqui o detalhe lateral, né, com o personagem principal. Os heróis contra os vilões. Aqui o preço, né, como eu falei, da Omnipress. Tem até o site dele, vou até entrar mais tarde para ver o que tem de bom, né? Como eu falei, $300. E as 3 edições que nós também podemos comprar separados na Amazon, né? Então, vale muito a pena você comprar as 3 edições. Então, vamos separar aqui os 3 volumes. E detalhe interessante são as capas, né? Os 3 visuais do Dreadstar. O visual clássico, né, das graphic novel, do começo da história, que para mim é o melhor visual dele, com esse capuz, com essa espada de luz aqui. Disparado, é o melhor visual do personagem, melhor designer, né? Depois tem já a fase dele mais heróica, já na série mensal, né? Lá pro meio da série mensal ele assume esse uniforme, que me remete muito a outra criação do Jim Starlin, que é o Star Fox, né? Visual bem heróico tradicional. Confesso que eu não gostei muito. E finalmente o trechinho final das histórias dele, com esse visual aqui, que ele deu uma envelhecida, ele ficou em coma há 2 anos no meio da história, sem spoilers. Então ele usa uma variação do uniforme anterior, só que com tons mais escuros, né? E detalhe, né? O Jim Starlin desenhou praticamente todas as histórias. No finalzinho, né? Como eu falei, termina lá na 40. Umas 4, 5 edições para acabar. Outro desenhista assume que é o Luke McDonnell, né? Conhecido desenhista do Esquadrão Suicida. E uma edição do Angel Medina. Após isso, o Jim Starlin abandona, né, o personagem da First Comics e outro autor assume, Peter David, né? Que é um bom autor, mas se você quer ler o material do escritor original, do criador, tem tudo aqui nesse material. Então vamos às edições individualmente, né? Aqui compila a Odisseia da Metamorfose, o preço,
a Graphic Novel, a origem, tudo isso aqui publicado pela Mitos, né, naquela especial Graphic Novel. O material do Epic Illustrated, que é preto e branco também. E aí começam as mensais até a edição 8. Então, tem sempre um texto de apresentação, né? Aqui o material que eu falo que é prequel é sempre pintado, algumas partes em preto e branco, depois muda para sépia, algumas monocromático, depois arte pintada. Que eu confesso, eu prefiro o material tradicional para quadrinhos com arte chapada. Mas para a época, isso aqui era maravilhoso, né? Era uma novidade. Quadrinho pintado e feito por computador eram coisas de outro mundo para os leitores. Para quem já estava acostumado com a cor chapada, dava um upgrade de qualidade. Hoje ainda já não mais, né? Hoje as pessoas não se pegam mais a arte pintada, com exceção do Alex Ross, né? Porque tem um conhecimento de anatomia que imbatível até hoje. E a única coisa que tem vantagem na arte pintada são os efeitos aqui de luz, né? Da espada de luz, de raios, e dão uma dramaticidade maior para a história. Muitas sombras, né? Trabalha muito bem com vários ambientes, né? Tanto o claro super-heroísmo quanto o dark, de meio que remete a terror, suspense, né? Então, essa parte do material extra varia aí o tipo de arte, né? Para quem não está acostumado com arte chapada tradicional de super-heróis, pode estranhar um pouco, mas quem é fã como eu quer ver todas as possibilidades artísticas do Jim Starlin, que ele sempre foi, além de um roteirista de mão cheia, um desenhista muito bom. Aqui é o material da Graphic Globo, e também publicado lá no especial da Mitos. A impressão, né, papel couché mais grosso. Mas como eu falo, tanto o material da Graphic Novel quanto o material da Mitos não deixam nada a desejar. A única coisa que pecava em qualidade era o material em formatinho, pela redução do tamanho, pela impressão da época, granulado, papel jornal e por aí vai. Mas para quem está acostumado, isso nunca será um problema. Aqui o material da Epic Illustrated, né, já mencionado. Tudo isso mostrando quem é Dreadstar, suas origens, quando ele encontra a espada, ele encontra o seu mentor, que é o Obi-Wan Kenobi dele, Sig Darklock. Os seus parceiros vão surgindo aos poucos, o Ed. A menina, agora lembro o nome, é Willow, né? E aqui já começa a série mensal pelo selo da Epic, né? O selo da Marvel para materiais autorais. Aí o material aqui todo publicado no Brasil, né? Pela editora Abril até a edição 6. Aqui vai até a 8, né? Se eu não me engano. Só rever aqui. Exatamente. Material chapado, colorização tradicional, personagem desenhado no estilo clássico, né? Não diferente das histórias que ele desenhava para os Vingadores. Tem os inimigos dele, que é a monarquia e a instrumentalidade, né? Que é a facção religiosa dos inimigos dele. O próprio Lorde Papal é uma versão aí do Thanos, mas com motivações diferentes, ou entanto, né? E os bônus, né? Tem mais essa arte pintada, né? Capas, pin-ups dos personagens. Essas artes pintadas aqui estão muito caprichadas. Na verdade é dos pôsteres, né? Essas capas são maravilhosas. Às vezes tu duvida até que foi o Jim Starlin que fez. Deixa eu até tirar a dúvida, né? Parece coisa do Joe Jusko, mas é o Jim Starlin mesmo. Aqui anúncio para a próxima edição. Aqui o volume 2 é tradicionalmente todas as edições da mensais, não tem mais material de graphic novel, né? Da 9 a 24. Aqui já ultrapassa o que foi publicado no Brasil pela editora Globo, né? Que foi até a 16, se eu não me engano, né? Eu chutei, né? Eu deduzi que as da Abril, as da Globo continuaram de onde a da Abril parou, né? Não recomeçou do zero. Então, pelas minhas contas, são 16 edições. Apesar de ser material chapado, aqui já tem algumas edições com um tracejado de... Parece Colline, né? A colorização para dar
aquele degradê, já estamos nos anos 90, o sistema de colorização já estava evoluindo, mais do que nos anos 80, né? Então você vê alguns efeitos de luminosidade e nuances, né? E degradê, e talvez eles tenham usado na época o papel Baxter, né? Que era um papel melhor que o jornal, que favorecia a impressão. Então são todas as, até a edição 24, onde a história começa a ficar realmente interessante, rivalidades são acirradas. Aqui o Dead Star muda de uniforme, né? Com esse visual super-heroístico de estrelinha, que eu não gosto tanto, mas os personagens coadjuvantes são muito bem explorados, né? Diferente do volume 1, que era mais um Dead Star. São muito interessantes, principalmente a Willow, né? Que tem um drama pessoal assim muito tenso para a época, né? Foi abordado lá no final dos anos 80 e chocou muita gente. Aí teve uma situação de que ela teve um abuso na infância, né? Um abuso constante. Hoje tema em voga quando você começa a pegar personagens femininas empoderadas, e essas questões acabam sendo cogitadas se a gente deve utilizar esse tipo de trauma para fortificar uma heroína ou não, se isso é um clichê que os autores abusam, né? Bom, diferenças à parte. Aqui é a edição 3, né? Que fecha a coleção de todo o material escrito pelo Jim Starlin, mas lá das últimas edições ele já não faz mais a arte, né? Ele provavelmente devia estar envolvido com outros projetos. Então é da 25 a 40 mais os bônus, né? Mais textinho do Jim Starlin, ele contextualiza o momento, né? A partir, eu não me engano, não sei qual edição, ela passa para First, né? Então foram muitas edições, a edição 32, né? Então, boa parte foi da Epic, né? Sem interrupção. E também quando o Dead Star, nessa edição, quando ele vai para a Epic, ele marca aí o retorno dele envelhecido, ele muda de uniforme. E esse material é totalmente inédito no Brasil, né? Então, é uma grata oportunidade para quem é fã do personagem, gostou do que a Mitos publicou, gostou do que a Globo publicou em abril, e realmente queria saber o final do run, né? Mas como eu disse, não é o final da saga do Dead Star, né? Como eu falei, o Peter David assume as histórias, vai até a edição 64, e recentemente o Jim Starlin retornou para o personagem. Vai ter uma edição que vai sair agora em outubro de 2020, que é Dead Star Returns, com o retorno do autor, do criador do personagem, né? Aqui o Luke McDonnell desenhando com o seu traço característico, né? A arte dele não é tão bonita quanto do Jim Starlin, mas acho que representou bem, né? Essa fase meio dark dele aqui, acho que coube essa mudança de tom de artista. Mas aí ele fecha alguns conceitos, mas com certeza ele não fecha sem deixar pontas soltas para retomar futuramente o personagem. Sem dar spoilers aqui, obviamente. Mais bônus, toda edição tem um finalzinho de bônus, né? Portfólio. Mais arte do Jim Starlin, né? Essas artes aqui eu confesso, eu acho que ele perdeu um pouco a mão. Aqui já tem material pintado novamente, né? Com a lápis, Seinankin. Mais páginas extras, né? Da filosofia, como eu citei no começo, céu e inferno, Deus e demônio, e por aí vai. Jim Starlin adora essas filosofias. Se eu não me engano, ele estudou filosofia, né? Então, não é à toa que toda a obra dele é premiada nessas questões filosóficas. Bom, então é isso. Cada edição individual é $89,95, $300 compilado tudo. E não se engane, na Amazon esse material, ele está sempre material sob encomenda. Mas como eu falo, as pessoas estão comprando e estão entregando. Demora um pouco, mas eles entregam. Então não perca a oportunidade de comprar pelo praticamente o mais barato do que se você comprasse a dólar um por um. Valeu, até o próximo vídeo. E aproveitem a promoção aí, que não é sempre que um material omnibus
sai por menos de R$ 220. Grande abraço.